Caríssimas famílias, graça e paz. Quero trazer para vocês então um estudo, uma partilha, um conhecimento sobre a vida de José do Egito. E pedir a intercessão também do nosso bom José, velai sobre nós. Amados, você vai se lembrar muito dessa frase: ide a José e fazei tudo que ele vos disser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a gente ter um pouco mais de intimidade com a Sagrada Escritura, eu quero trazer aqui agora o livro de Gênesis, o princípio, a criação, o início, a partir do capítulo 37, e contar para vocês aqui e trazer uma experiência pelo Espírito Santo de Deus, que ele venha sobre nós neste momento, para que nós possamos ler, meditar, contemplar, com a mesma força que ele veio sobre os autores dos sagrados livros, dos escritores, dos exegetas, enfim, para que nós possamos compreender como de fato católicos que somos, né? O novo povo de Deus. Amém? A Sagrada Escritura, amados, ela só pode ser lida e compreendida da forma pela qual foi escrita, se for pelo Espírito Santo de Deus, a qual fundou a própria Igreja Católica em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, pegando a palavra de Deus, é até um estudo espiritual que nós vamos estar fazendo dentro da Sagrada Escritura, mas pega aí o primeiro livro da Bíblia, vai lá no capítulo 37, vai contar a história de José do Egito. E isso eu vou estar partilhando com vocês, uma das histórias que eu tanto amo na Sagrada Escritura. Medito ela constantemente. Acho que eu me identifico, né, em momentos com essa história, e também identifico a Cristo. Nós temos que identificar ele em todos os livros da Bíblia, tá bom? Então, quem é José? José, ele é filho de Jacó, que foi chamado Israel por Deus. Jacó é filho de Isaac. Também tem o seu irmão, o irmão de Jacó, Esaú, aquele que vende a bênção de primogenitura a Jacó, enfim. E Isaac é filho de Abraão. Então, nosso pai da fé, Abraão, gerou Isaac. Isaac gerou Esaú e Jacó. E Jacó gerou os 12 patriarcas, sendo José filho de Raquel, uma das esposas de Jacó. Tá? Para que vocês entendam, Jacó ele se casou, ele gostaria de se casar com Raquel, mas por uma jogada injusta, né, do pai de Raquel, ele acaba casando com Lia. E depois ele se casa com Raquel. Lia é irmã de Raquel, é a irmã mais velha. O pai, não querendo que a irmã mais velha ficasse para trás, porque correria o risco de depois ninguém querê-la, então fez com que Jacó casasse primeiro com Lia. Depois ele trabalha aí um longo período para ter o direito de casar com Raquel. Então ele casa com Raquel. De Raquel ele tem 2 filhos. Um é José, do Egito, a qual nós vamos falar aqui, e o outro é Benjamim, que é o filho mais novo, tá bom? Então, daqui surgem os 12 patriarcas. Mais ou menos um resumo bem breve para que você compreenda do que nós estamos falando. Lendo dentro da Sagrada Escritura: habitou, pois, Jacó na terra de Canaã, na qual seu pai tinha vivido como peregrino, e esta é a sua posteridade. José, ainda jovem, tendo 16 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos e acompanhava com os filhos de Bala e de Zelfa, mulheres de seu pai. Dou uma pausa aqui para dizer para vocês que Lia tinha uma escrava e a Raquel também tinha escrava. E dessas escravas também foram gerados filhos para Jacó, tá bom? Continuando. Então, Jacó apacentava o rebanho com seus irmãos e acompanhava com os filhos de Bala e de Zelfa, mulheres de seu pai. E acusou seus irmãos perante seu pai de um crime detestável. Ora, Israel, que é Jacó,
amava José mais que todos os seus outros filhos, porque o gerara na velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que era amado pelo pai mais que todos os outros filhos, odiavam-no e não lhe podiam falar com bom modo. Sucedeu também que ele referiu a seus irmãos um sonho que tivera, o que foi causa de maior ódio. E disse-lhes: ouve o sonho que eu tive. Parecia-me que atávamos no campo os feixes, e que o meu feixe como que se erguia e estava direito, e que os vossos feixes, estando em roda, se prostravam diante do meu feixe. Responderam seus irmãos: porventura serás nosso rei? Ou seremos sujeitos ao teu domínio? Estes sonhos, pois, e estas conversas acenderam mais a inveja e o ódio. Teve ainda outro sonho, o qual referiu a seus irmãos, dizendo: vi em sonhos que o sol e a lua e 11 estrelas como que me adoravam. Ora, tendo ele contado isto a seu pai e aos irmãos, seu pai repreendeu-o e disse: que quer dizer este sonho que tiveste? Porventura eu e tua mãe e teus irmãos te adoraremos, prostrados por terra? Seus irmãos, portanto, tinham-lhe inveja, porém o pai meditava a coisa em silêncio. Nesse primeiro momento eu quero ler só esse trecho do capítulo 37. Lemos do versículo 1 até o versículo 11. E é interessante que a Sagrada Escritura, quando é dito que os irmãos odiavam-no, então, para evitar estes grandes inconvenientes, os pais eles devem amar igualmente os seus filhos, não tendo preferências. Não tendo preferências. Cada filho tem a sua particularidade, cada filho tem o seu temperamento, cada filho é único. Pais, cada filho é único. Eu lembro dos santos, né, de Luiz e Zélia Martin, família Martin, ali os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha que aprofundou através da primeira via aí nas grandes moradas interiores, né, já avançando rapidamente, né, no seu castelo interior. Mas nós temos lá também Leônia. Leônia é considerada a filha difícil de Luiz e Zélia Martin, a ponto de Zélia, em certo momento, dizer assim: eu não sei mais o que fazer com essa menina. E Zélia, ela começou a ver a conversão, a mudança de vida de Leônia, mas não terminou. A mudança total de Leônia avançou muito depois que Zélia partiu para os braços do pai. Talvez isso tenha uma ligação, não é? A mãe intercedendo lá junto a Deus por Leônia. E Leônia, Santa Teresinha do Menino Jesus, que é doutora da igreja, tá? A Santinha do Carmelo, a Santa das Rosas, da Sagrada Face, vocês bem a conhecem. E Leônia, talvez vocês não saibam disso, ela está em processo de beatificação, tá? E Leônia tem o corpo incorrupto. Então, eu quero deixar aqui essa meditação para vocês, para as famílias, não é mesmo? Não ter essa distinção de filhos. Todos são e devem ser amados de forma única e exclusiva. Né? Não desista de nenhum dos seus filhos. Não desistam dos seus filhos também adotivos, não desistam dos seus filhos espirituais, não desistam dos casais que vocês possam acompanhar, que deem trabalho. Eu digo para vocês, não desistam, tá bom? Então, também quero falar aqui sobre essa questão do discernimento. José, ele apresenta os sonhos, é claro que os sonhos foram mostrados por Deus, mas José, ele ainda não tem o discernimento de como apresentar esses. Ele talvez nem soubesse, claro, que era a direção de Deus, tanto que o discernimento ele não tem ao contar, né? Ele diz assim, primeiro que os feixes se prostram
diante dele, os feixes dos irmãos. Isso é uma palavra que foi passada, mas sem clareza, sem discernimento, e talvez fora do momento até mesmo. E depois ele vem com outra, e ele usa o termo adoração, né? Todos me adoravam, até o pai e a mãe. E Jacó, ele medita essas coisas em silêncio. E esse silêncio é importante. É importante. Nós não devemos orar de qualquer jeito, lembra? Nós silenciamos o nosso coração, nos voltamos para dentro do nosso castelo interior, para se encontrar ali com o rei desse castelo interior, aquele que reina neste castelo interior, que é Jesus, e estarmos ali na morada diante dele, e permitir que ele nos revele. Ele fale para nós. É até interessante aquela passagem de Pedro na barca, quando eles veem Jesus caminhando sobre as águas, se assustam. Nossa, é um fantasma. Eles morriam de medo, não é? E aí Jesus diz que não e tal. Aí Pedro tem uma fala de Pedro muito importante. Ele diz assim: se és o Senhor, manda-me ir até vós. Isso é importante, é um detalhe importantíssimo. Nós só temos que caminhar quando nós ouvimos a voz de Deus. Quando nós tivermos a certeza que é o Senhor falando conosco. E Ele fala conosco interiormente. Então, eu quero deixar essas meditações para você. Aí o Senhor diz: vem. E Pedro anda sobre as águas. Mas ele só anda sobre as águas quando ele escuta a voz do Senhor. Antes disso, ele não arrisca andar sobre as águas. Compreende? Então, Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuaremos então com esse estudo do livro do Gênesis, aprofundando um pouco na intimidade com a Sagrada Escritura, onde nos fala sobre José do Egito. Pedindo a intercessão do nosso José, ó meu bom José, velai sobre nós. Ide a José, amados, nas suas dificuldades, e fazei tudo que ele vos disser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.